Olá! Hoje no Praticando eu vou ensinar vocês a prepararem uma torta vegetariana. Eu vou ensinar passo a passo de uma forma que até você que não tem muita habilidade na cozinha vai conseguir preparar essa torta direitinho. Para facilitar, eu separei os ingredientes em 3 etapas. E eu vou começar falando sobre os temperos. Primeiro eu usei o alho e cebola, que é aquele que já vem trituradinho, eu comprei pronto no supermercado. Ele já vem triturado, misturado alho e cebola. O segundo ingrediente é o sal normal de cozinha. O terceiro é o chimichurri, que eu também comprei pronto. Depois tem a pimenta do reino preta em pó, orégano e um tempero de legumes, aquele famoso que serve para saborizar os alimentos. Os ingredientes da massa eu usei sal, foi meia colher de sobremesa de sal, 2 xícaras de farinha de trigo, 200 ml de leite, eu usei leite integral, você pode usar 0 lactose da sua preferência, um dente de alho, meia xícara de óleo, uma tampinha de fermento que equivale a 1 colher de sopa e 3 ovos. Os ingredientes do recheio eu usei os legumes que eu tinha em casa, você pode usar da sua preferência. No meu caso eu usei meia lata de ervilha, 3 ovos cozidos, azeite a gosto, pimentões, usei meio pimentão vermelho e meio pimentão amarelo picadinho, meia lata de milho, uma cenoura, mais ou menos 100 gramas de mussarela fatiada, uma abobrinha pequena e 2 tomates cortados em rodelas. No recheio, apenas os ovos são cozidos, os outros ingredientes legumes são todos crus e picados. E vamos começar a preparar o recheio usando o recipiente onde vamos misturar todos os ingredientes. Comecei pela abobrinha, adicionei a cenoura, os pimentões picados, relembrando que eu usei o amarelo e o vermelho. Meia lata de ervilha, meia lata de milho verde, sem a água. Agora vamos adicionar os temperos. Coloquei 1 colher de sobremesa de alho e cebola, meia colher de sobremesa de pimenta do reino, 1 colher de sobremesa de orégano, 1 colher de sobremesa de chimichurri. Agora eu vou adicionar 1 colher rasa de sobremesa de sal e o temperinho para legumes. Pode colocar o envelope todo. Para finalizar, regue com bastante azeite. A quantidade de azeite que usei foi aproximadamente 3 colheres de sopa e misture bem todos os ingredientes. E está pronto o recheio. Vamos reservar e passar para a próxima etapa, que é a massa. No liquidificador, vamos acrescentar os 3 ovos, os 200 ml de leite, um dente de alho, meia xícara de óleo, 2 xícaras de farinha de trigo, a mesma xícara de 200 ml aproximadamente. Coloque 1/3 da colher de sobremesa de sal. Bata todos os ingredientes até obter uma massa bem líquida, desligue o liquidificador e acrescente a tampinha de fermento em pó, aquele químico, aquele fermento de fazer bolo mesmo. Você adiciona, dê uma batidinha bem rápida. Se você bater muito depois de adicionar o fermento perde o efeito e sua massa não cresce. Então é uma batidinha bem de leve ou, se preferir, você pode misturar com uma colher mesmo. Agora vamos passar a montagem da nossa massa na assadeira. Eu usei uma assadeira antiaderente, mas para garantir eu passei uma camadinha de óleo e polvilhei farinha de trigo. Agora a gente vai colocar a metade daquela massa líquida sobre a assadeira e espalhar bem. Com a massa líquida já na assadeira, espalhe cuidadosamente aquele recheio que preparamos no início do vídeo. Com o recheio já todo espalhado sobre a massa, agora vamos usar aqueles 3 ovos cozidos que eu citei lá no início. Vamos espalhar esses ovos cozidos sobre o recheio. Com os recheios devidamente espalhados, agora vamos cobrir a torta com o restante da massa. Por ser uma massa líquida, às vezes ela não vai cobrir totalmente a sua torta, mas conforme ela vai assando, a massa vai crescendo e ela vai ficar totalmente assadinha, a massa vai cobrir todos os espaços do recheio. Seguindo, vamos cobrir essa massa líquida com fatias de mussarela. Você pode usar a mussarela moída, você pode usar a mussarela picada ou queijo da sua preferência. Sobre esse queijo, vamos espalhar as rodelas de tomate. Com as rodelas devidamente espalhadas, a gente vai terminar salpicando orégano. Por ser uma massa líquida,
eu recomendo que você pré-aqueça o forno. Eu pré-aqueci o forno aqui a 190 graus. Depois do forno já pré-aquecido, eu levei a torta para assar por volta de 35, 40 minutos. Vai do seu gosto até que dore todos os ingredientes por cima, que no caso é o queijo. 2 dicas importantes. Toda massa que você usa fermento, você não pode abrir o forno durante o cozimento. Se você abrir o forno durante o cozimento, sua massa simplesmente não vai crescer e você vai perder toda a sua receita. Mais uma dica de ouro. Depois de 30 minutos, quando a superfície da sua massa já estiver dourada, aí sim você pode abrir o forno e usar um palito, aquele palito de dente ou de churrasquinho, ou um garfo, fincar na sua massa e ver como está a textura. Se sair sequinho, sua massa já está pronta. Só lembrando que o tempo de preparo vai variar de forno para forno, por isso que é muito importante você fazer o teste do palito. E está pronta a nossa torta. Bom apetite! Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixe aqui nos comentários e se inscreva no nosso canal. Até a próxima, pessoal!